Oi, gente. Então, estamos na nossa terceira área de QGT, estamos chegando na reta final e hoje a gente vai resolver as questões de solução tampão. Eu queria pedir para vocês que vocês sempre olhassem a descrição dos vídeos para ver se não tem alguma errata no gabarito, porque às vezes acontece erros, né? Todo mundo é humano aqui. E eu queria pedir desculpa também pela qualidade do som, porque eu não tenho microfone profissional e, enfim, é isso aí. Eu só tenho um fone de ouvido e é isso que eu estou usando. Então, questão 1. Escolha qual par conjugado do ácido fosfórico H3PO4 é o mais adequado para preparar uma solução tampão de pH 7,3. Então, o que acontece, né? O ácido fosfórico, ele forma três equilíbrios, né? De solução tampão. E o que é uma solução tampão? É uma solução onde eu tenho o ácido fraco e a sua base conjugada. Então, vamos dar uma olhada no primeiro equilíbrio do H3PO4. Então, ele tem 3 hidrogênios. Quando ele está no meio aquoso, ele está reagindo com a água, ele vai perder um desses hidrogênios. E o que acontece? Quando ele perde esse hidrogênio, ele reage com a água e forma H3O+. E já que ele perdeu um hidrogênio, agora ele não é mais H3PO4, ele é H2PO4 menos 1, porque foi a quantidade de hidrogênio que ele perdeu. Agora é o segundo equilíbrio. Esse H2PO4 ele ainda tem hidrogênio disponível para reagir com a água. Então, é isso que acontece. Ele perde mais um, esse outro reage com a água, forma H3O+, e HPO4 2-. Vejam, ele perdeu, nesse equilíbrio aqui, ele está perdendo o segundo hidrogênio. Então, é 2-. Só que ele ainda tem mais um hidrogênio disponível para reagir. E aí é isso que acontece. Essa espécie também tem a capacidade de reagir com a água, perder um hidrogênio, formar H3O+, e agora formar PO4 3-, que é uma espécie completamente desprotonada. Percebam, 3-, porque perdeu os 3 hidrogênios. Só que eu falei para vocês que a solução tampão ela é formada de um ácido fraco e uma base conjugada. Como que eu sei, dentro desses equilíbrios, qual é o ácido e qual é a base conjugada? Bom, a gente vai ter que usar aquela definição que a gente conhece de ácido. Quem são os ácidos? Os ácidos são aqueles que têm a capacidade de doar ou perder um próton, que são esses aqui, que é esse aqui. Ele tem que ter próton disponível para perder. Ah, mas esse aqui ele também pode perder, mas não nesse equilíbrio. Ele pode perder nesse equilíbrio aqui. Agora, a base conjugada é aquela que pode capturar esse próton que ele perdeu. Por quê? Porque ele tem uma carga negativa, né? Ou seja, essa espécie pode capturar o próton que ele liberou e voltar a formar o ácido inicial. Por isso que isso é um equilíbrio. Eu não botei a setinha de equilíbrio aqui porque eu não achei. Então, né, qual é a função de uma solução tampão? A ação tamponante é quando tu tem uma solução em um determinado pH. E tu adicionou uma solução tampão ali por quê? Porque tu quer que aquele pH se mantenha, de certa forma, constante. Tu não quer que ele varie. E é isso que a solução tampão vai fazer. Porque, por exemplo, qual a importância, né, de manter o pH de um ambiente ou uma solução? Porque, normalmente, as reações químicas, elas têm uma condição ideal que elas acontecem. Então, por exemplo, vocês não estudaram reações que acontecem em alto calor? Então, é que é a mesma coisa. Tem reações que só acontecem em determinado pH e se ela não tiver naquele pH, ela não vai acontecer. Vamos dar um exemplo biológico. As enzimas. As enzimas, elas são catalisadoras de reações químicas que acontecem no corpo humano. Só que as enzimas, elas são uma molécula, né? E elas têm um pH ideal que elas funcionam. Agora, se o nosso corpo não tivesse um tampão, se não tivesse
Por exemplo, o tampão fosfato é um tampão biológico. Se a gente não tivesse isso e ocorresse uma mudança no pH, que vocês vão estudar numa próxima disciplina, se ocorrer uma mudança no pH, a minha enzima não vai funcionar. Só que essa enzima, ela é essencial para alguma coisa dentro do meu corpo. E se ela não funcionar, eu vou ficar doente, ou vai me dar um grande problema. Então eu preciso manter o pH dentro daquela faixa. E o que acontece? Se eu adicionar um ácido ou uma base, esse tampão ele vai ter a função de fazer com que o meu pH não varie bruscamente, não vá de 7 para 9, entendeu? Ele tem que se manter numa faixa meio constante. Então, mas como que ele funciona, né? Como que ele tampona? Então vamos dar o exemplo da adição de NaOH, tá? Faz de conta que a gente tem esse tampão aqui, ó. A gente tem esse equilíbrio. E a gente adicionou NaOH nessa solução. Se a gente está adicionando NaOH, qual é o íon que vai interferir no pH do meu meio? É o OH-, correto? É o OH-. Quando eu adiciono uma base, eu estou tentando aumentar o pH. E o que acontece? Quando eu adiciono uma base, esse OH-, ele vai reagir com o meu ácido. Por quê? Porque o meu ácido é o que libera o H3O+, né? O H+ aqui. Então, o meu OH- vai reagir com o H3O+ que o ácido liberou e vai formar H2O. E o meu H3PO4, como ele perdeu um próton para o OH-, ele vai formar o H2PO4-. Então, é aqui, ó, a gente está vendo esse tampão funcionando com a adição de OH-. E se eu adicionar agora HCl? Quando eu estou adicionando HCl, eu estou adicionando H+. O que vai acontecer? Como a gente sabe, o próton, quando ele está em solução, ele vai reagir com a água e vai formar H3O+. Então, o que vai acontecer? Esse H+, ele vai se ligar no meu H2PO4, que vai voltar a formar o meu H3PO4 e a água, né? Porque o H3O+ perdeu um próton para o H2PO4 e formou a água. Então, o que acontece? Eu estou ali adicionando o H-, estou ali adicionando H+, e o meu tampão está fazendo o quê? Está neutralizando esses íons que eu estou adicionando na minha solução. E é assim que funciona um tampão. Isso é importante porque existe uma coisa que influencia no meu tampão, que é o pKa. Cada tampão tem um pKa específico. O que é esse pKa? O pKa, ele indica o quanto esse meu tampão se dissocia, a ionização. Porque o pKa, ele é o menos log do Ka. E a gente sabe que o meu Ka é a minha constante de dissociação. E a gente sabe que quanto maior o Ka, mais o meu ácido se dissocia, né? E quanto maior o Ka, menor o pKa. Mas então, né? Como que eu vou saber qual é o par conjugado mais adequado para preparar a minha solução 7,3? Quanto mais próximo o pH do tampão da solução que eu tenho tiver do pKa, do ácido que eu vou usar, melhor será a capacidade tamponante da solução tampão. Então, ele vai tamponar melhor se eu utilizar um tampão que tenha um pKa próximo do pH da solução que eu quero. Ou seja, um tampão ele é eficaz em um pH que é mais ou menos 1 do pKa. Então, respondendo essa questão, para preparar uma solução de tampão 7,3, a gente deve utilizar o par conjugado que tem o pKa igual a 7,2. Porque esse tampão ele vai ser eficiente enquanto ele estiver
fazendo a sua ação tamponante em uma solução que tiver um pH mais ou menos 1, ou seja, 8,2, pH de 8,2 ou 6,2. E é isso, gente. Essa é a questão número 1. E foi só para a gente dar uma conversada sobre a solução tampão.